O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Sicoobi Unimais atrativas e no final 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 33 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, agora 34 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2020, edição de número 1136 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Aproveite e assista ao programa com imagens, a nossa live já está no ar. Você pode curtir, compartilhar, mandar a sua participação, lembrando que a live, assim que o programa termina, fica salva e você pode assistir em qualquer outro horário. Da mesma forma, estamos ao vivo pela fanpage da Santos FM, facebook.com/Santos FM e o link também compartilhado mais tarde no Facebook do Boc News, que, como eu disse, é parceiro do Entre Linhas. Programa desta quarta-feira vai trazer os números atualizados da Covid-19. O Anderson Firmino vai trazer os detalhes da final do Campeonato Paulista, que começa hoje com Palmeiras e Corinthians, na verdade Corinthians e Palmeiras, né? O mando da primeira partida é da equipe corintiana. E a gente recebe aqui no estúdio, pela primeira vez no Entre Linhas, o Célio Dias Salles, que é o presidente do Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paula, o Nurex, que acaba de completar 30 anos. Célio, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex Frutuoso, bom dia a todos os ouvintes da Santos FM. Hoje eu quero primeiro a gratidão aí pela oportunidade de poder estar com você e falar um pouco aí dessa entidade que é fantástica, que é maravilhosa. Muito bem, daqui a pouco você vai explicar pra gente como é que esse trabalho é desenvolvido, esse importante trabalho, afinal de contas, 30 anos atendendo a comunidade, realmente é uma marca a ser bastante comemorada. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa com o Célio, apresentar os conteúdos do Entre Linhas de hoje, vamos prestar serviço aqui para você que está nos acompanhando, começando com a situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Nesta ensolarada manhã de quarta-feira, segundo as informações oficiais da Dersa, 7 embarcações estão operando com tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem 3 embarcações operando com o tempo de espera
de 12 minutos em ambos os lados. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando com tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Atualizando também as informações do Sistema Anchieta Imigrantes, o último boletim divulgado pela Ecovias informa que as condições de tráfego seguem boas em todas as rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, porém a visibilidade é boa. Pista norte da Via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras, por isso a operação em vigor é a 5x3 para descida os motoristas utilizam. Pista sul da Via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes, já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Muito bem, 8h37, como eu disse, daqui a pouco tem o Anderson Firmino com a Janela Esportiva. Vamos trazer aqui os detalhes desta decisão do Campeonato Paulista, né? E falar um pouco também do momento do Santos, que dizem treinador poderá ser demitido a qualquer momento se arrumarem um substituto ideal para o Gesualdo Ferreira, o que não me parece das tarefas mais fáceis para a diretoria do Santos, porque o nome que talvez agradasse ao torcedor, não sei se a diretoria vai conseguir trazer, e dependendo de quem vier, o torcedor vai ficar mais bravo ainda diante da circunstância que estamos vivendo. Então, hoje já é quarta-feira, estreia do Campeonato Brasileiro no domingo. Vamos ver de que forma os dirigentes do Santos vão resolver os problemas que se acumulam, né? O novo é a história do Soteldo, né? Do Achipato, que quer receber também. Como eu disse, entra na fila da FIFA, né? Tem uma fila lá de clube contra o Santos na FIFA. O Achipato, pelo jeito, será mais um. 8h38, a gente começar o programa aqui, vou até perguntar para o Célio, que imagem impressionante ontem, aquela do Porto lá em Beirute, no Líbano, né? Um negócio assustador, né? Já pelo menos 100 mortos e mais de 4 mil feridos, né? Num país, o Líbano, que até vinha enfrentando com uma certa tranquilidade a pandemia, né? Estava dentro de um período de lockdown agora, que permaneceria até os próximos dias, e aconteceu essa explosão lá no porto de Beirute, né? Muita informação desencontrada, já teve gente dizendo atentado terrorista, outros dizendo que era armazém de fogos de artifício, enfim. Uma imagem que a primeira vez que a gente via o ar, né, sendo deslocado após a explosão, parecia uma bomba atômica, né, a visão daquela cena. E pelo que eu estava lendo, né, isso é claro que não tem muito a ver com o trabalho, mas você lida com pessoas que têm necessidades especiais. Você imagina um país que vive a sua pior crise econômica desde 1990. E que, assim como todos os outros, enfrenta uma pandemia. E diz que já está em colapso o sistema de saúde deles lá, porque não tem condição de atender tanta gente ferida, né? Feridos graves, inclusive, e ainda por cima, dentro de uma condição como essa. Acho que se não houver um esforço internacional conjunto de entidades aí, que a gente sabe que prestam auxílio nestas horas, né? Vai ser muito difícil a situação para este povo, um negócio assustador e muito, muito triste, né, Célio? Como você falou com muita propriedade, Alex, a hora do deslocamento ali do ar foi algo realmente impressionante, né? E aí leva a gente a uma reflexão muito grande a respeito do que o mundo está passando em virtude da pandemia e outras tantas situações como essas aí calamitosas, né? Que nos fazem refletir sobre qual é o nosso papel. Realmente, eu acho que o universo está mostrando ao ser humano uma necessidade imperiosa de olhar um pouco para o todo. Eu acho que acabou agora o momento, está acabando e o pessoal vai ter que entender isso, que nós estamos numa fase do coletivo, do olhar para o outro com o olhar humano e parar um pouco com o egoísmo, com o eu, né? Então tudo isso é obra do homem, é a ganância do homem, é armamento, são situações que deixam a gente muito triste,
né? E é o que você falou, o mundo está precisando de outras vertentes que não essas, né? Hoje eu venho aqui para falar de um outro assunto, mas é o que você falou com muita propriedade, isso aí engloba o nosso dia a dia, e a gente não pode estar alheio ao que está acontecendo. Só nos dá a tristeza, né? A solidariedade. Distante não podemos fazer muita coisa, a não ser rezar e pedir pelas pessoas que estão sofrendo tanto, mas a gente já vem passando por isso. Então, ou dizem que assim, a pandemia vai acabar, o ser humano vai melhorar. Se ele não aprender pelo amor, que a maioria não gosta, vai ter que aprender pela dor, né? Nós estamos nessa fase de aprender, infelizmente, pela dor. Ou nos reinventamos, ou mudamos a nossa forma de encarar a vida, ou vai ficar extremamente difícil a situação aí do nosso globo terrestre, né? Eu me solidarizo ao povo libanês, principalmente porque devo ao povo libanês a primeira oportunidade de trabalho profissional que eu tive, né? Eu, quando era estudante, fiz muitos programas de rádio, de forma independente, em rádios comunitárias e tal, mas meu primeiro emprego como jornalista foi lá em Praia Grande com o Abdul Hadi, que é o dono do Gazeta do Litoral, que antes era o Gazeta de Praia Grande, uma família que atua no comércio da cidade, uma família de libaneses. Imagino a dor que eles que têm familiares lá ainda devam estar sentindo neste momento. Nem tive oportunidade ontem por conta da correria do dia, né, até de mandar uma mensagem para o Abdul, mas imagino realmente o que deva ser o sentimento desta comunidade, que tem também uma presença muito marcante aqui no Brasil. Então, a gente torce agora para que a ajuda chegue de alguma forma. Mais uma situação, né? Um país que já enfrentou guerras, né? Que essa gente possa, que essa população, essa nação possa se recuperar. E fica também sempre aqui a nossa preocupação, né? Porque afinal de contas, porto como o nosso aqui transporta muita carga perigosa, né? E é claro, a questão de terminais, a gente viveu aqui aquela história da ultracargo, aqueles dias intermináveis, né? Eu me lembro que na época eu morava em São Vicente, durante dias e mais dias eu acordava, abria a janela, via aquela fumaça que parecia interminável, né? E as pessoas ficam com medo, né? Teve vazamento de amônia, enfim. Sempre tem uma outra coisa que você fica preocupado. Será que todas as precauções são tomadas? Será que todos os terminais, armazéns, enfim, tudo que chega no porto, será que é lógico, a gente sabe que as empresas trabalham de uma forma muito séria, mas eventualmente pode escapar uma coisa ou outra. Então, quando ocorre esse tipo de situação, é sempre importante a gente refletir se tudo está sendo feito aí da forma adequada, né, em termos de segurança. O histórico recente mostra que houve falhas, né? Mas a gente tem que sempre reforçar nesse sentido aí, chamar a atenção para que algo semelhante não aconteça. Claro, a gente está aqui imaginando que houve um acidente, né? Lá em Beirute. Há a possibilidade de ter sido alguma coisa realmente, como alguns dizem, algo programado, planejado, que seria mais lamentável ainda. 8h44, antes da gente começar aqui a falar com o Célio sobre o trabalho do Nurex, que é importante, deixa eu só passar os números atualizados da Covid, o boletim atualizado de ontem. Eu estou hoje vendo aqui no G1, a Baixada Santista registrou novos casos da doença nesta terça-feira, chegando a quase 40 mil casos, né? 39.900, segundo os boletins das prefeituras, a região totalizando 39.911 confirmações, 1.465 mortes. Ao todo, há 4.129 casos suspeitos, 86 mortes sob investigação, 29.121 pacientes que se recuperaram. Santos é a cidade com o maior número de casos, óbitos e internações em toda a região. Apesar disso, o número destas internações se manteve estável e nesta terça-feira voltou a cair com 9 altas. Ao todo, há 259 pacientes em hospitais da cidade. Destes, 135 são moradores de Santos e 124 de outros municípios. As 9 cidades da Baixada Santista registraram novos casos da doença. Ao todo foram 379 confirmações. Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Bertioga e Mongaguá registraram novas mortes causadas pela Covid-19, sendo o total de 17. Em relação aos números nacionais,
O Brasil contabilizou a média móvel ontem de 1.066 mortes diariamente. Aquele consórcio de imprensa que é formado pelo Globo, G1, Estadão, Folha, Extra e UOL, né, tem feito essa contagem, né? O balanço mais recente do Ministério da Saúde apontou que o Brasil já perdeu 96.096 vidas em razão aí da pandemia, total de infectados 2.808.076 brasileiros, ou seja, é o que a gente sempre tem dito aqui, Célio, no programa, se no estado de São Paulo, se a gente pegar o Brasil e transformar num continente, e o Brasil tem dimensões continentais, hoje o estado de São Paulo está mais ou menos como estava a França, como estava a Itália, como estava a Espanha. Teve uma explosão, ainda não tem uma queda, mas tem uma estabilidade, ao contrário de alguns outros lugares do país que realmente apresentam uma condição mais preocupante. Mas, enfim, era o que se imaginava lá atrás quando se falava da interiorização da doença. Então, a gente tem que torcer realmente para que, no nosso caso, a gente tem que torcer, né? E cobrar de quem de direito posturas que resolvam, pelo menos a questão do atendimento, a questão dos testes, enfim, em âmbito nacional. Vai demorar um pouquinho para as coisas voltarem nacionalmente ao normal. Aqui está voltando, em outros estados também, mas ainda estamos longe de vencer esta pandemia, que realmente só vai ser vencida quando tiver a bendita da vacina. Ô Célio, explica, antes da gente falar um pouco mais do trabalho aí, dos 30 anos completados do Nurex, como é que impactou o atendimento às pessoas que vocês assistem, né? Tem coisa que já vamos fazer virtual, vamos fazer o atendimento pela internet, né? Fazer uma live e tal, mas certos trabalhos eles não têm como serem desenvolvidos dessa maneira. Como é que vocês têm se virado aí nesse período da pandemia e do isolamento social? Então, Alex, a gente, as nossas crianças e jovens lá, pela condição delas, elas estão no grupo de risco, mais do que de risco, né? Então, só que ao mesmo tempo, a nossa área pedagógica e de assistência social está fazendo um trabalho fantástico à distância, né? Então, não haveria possibilidade de dar aula para eles, por muitos não terem a condição, precisar de estar no presencial para manipular objetos, alguma coisa nesse sentido. Porém, não. A gente está conseguindo, a nossa diretora pedagógica, Kátia Prado, ela faz um trabalho fantástico com a equipe dela. E todo dia, quem entrar lá no nosso Facebook, entrar no nosso Instagram, vai ver os trabalhos diários que são feitos com as mães, junto com as mães, com as crianças. Então, assim, dentro do que é possível neste momento... Não é o ideal, mas para você não deixar as pessoas desassistidas, né, Célio? Principalmente os que têm o mínimo de cognição, né? Nós trabalhamos lá com autismo e múltiplas deficiências, que tem paralisia cerebral e outras. Lógico que esses últimos não têm muita condição, mas ainda assim, alguma atividade ou outra, as professoras passam para as mães e as mães realizam com os filhos, porque eles sentem, obviamente, que é o maior efeito nosso da entidade. Tem 2 efeitos, mas um deles é esse. É a saudade e a falta que as crianças e jovens nossos sentem daquele convívio diário e amoroso lá das nossas professoras, auxiliares, faxineiras, todo o pessoal, fisioterapeutas, é fantástico. Célio, já existe a gente está discutindo muito a questão das escolas, né? Que se volta, se não volta, quando volta, de que maneira volta. O que é passado para vocês em termos das autoridades explicarem, né? Se há um período, um prazo para que a atividade presencial possa ser retomada? Vocês trabalham com algum planejamento nesse sentido? Sim, nós somos atrelados, obviamente, por receber recurso da Prefeitura de Santos, à Secretaria da Educação e da Saúde. E já tem um cronograma aí de retorno a partir de setembro, né? A partir de 8 de setembro ou 9, se não me engano. Só que nós, pelo tipo de especialidade que a gente trabalha... primeiro está sendo feita uma pesquisa com todos os pais e mães para saber quem realmente vai querer que o filho ou a filha retornem às atividades, né? E nós vamos com muita cautela
pela situação deles. Alguns têm problemas pulmonares, são extremamente debilitados de saúde, então a gente não pode colocar em risco de hipótese alguma. Então, lógico, tem um cronograma da Secretaria de Educação, tem um cronograma de retorno, mas as entidades, né, que trabalham com crianças e jovens especiais tá um pouco à margem disso, porque o cuidado tem que ser muito maior. Mas assim que possível, obviamente, alguns querem esse retorno e alguns pais já falaram pra gente que esse ano não retornam mais porque não querem colocar o filho em nenhuma hipótese de risco, mesmo tomando todos os cuidados e precauções. Eu imagino que seja... esse período tenha sido um que vocês tiveram que se debruçar nessa questão da individualidade das famílias, né? Porque eu ontem conversando com algumas pessoas, algumas comemorando o fato da escola voltar, né? Porque não tinham mais como, né? Contando com o apoio, às vezes, de um parente para ajudar com os filhos, enfim. Outros preocupados, né? Porque, especialmente com adolescente, que às vezes brinca, faz alguma coisa indevida, a gente até citou isso aqui no programa já, né? É muito individualizada essa história, né, Célio? Porque para uns há uma necessidade premente de ter o atendimento, não só no caso hospitalar, no caso da escola, ou de algum atendimento que essas pessoas precisem. Tem gente que realmente necessita por uma série de fatores, outras que ficam em dúvida, né? Para aqueles que estão em dúvida, como é que vocês têm explicado? Olha, se voltar vai ser assim, dessa forma, vamos seguir os critérios, vamos ser ainda mais rígidos, né? Com atenção ainda maior. Como é que tem sido esse trabalho? Porque alguns vocês percebem que também que precisam muito, né? Como é que tem sido essa conversa com as famílias? Então, com o retorno previsto aí da prefeitura, as salas vão ocupar em torno de 35% só, né, da sua totalidade. Então, a gente está trabalhando exatamente nisso porque vai ter que ser alternado, vai um dia uma turminha, outro dia outra, por isso da necessidade que nós estamos realizando a pesquisa para realmente saber lidar com essa situação de maneira bem, como você falou, individual, porque muitos, é uma escola 100% gratuita, então o que acontece? Muitos, a única refeição é realizada na entidade, né? Por viver uma situação bem complicada aí financeiramente, alguns pais, né? Então, alguns precisam até deixar na escola para poder realizar as atividades profissionais. Então, assim, é o que você falou, é individual, é caso a caso, e logicamente a gente vai seguir, assim que possível, o que é determinado. Vai ocupar 35% da sala de aula só para você ter uma ideia, cada sala de aula não tem mais que 4, 5 alunos. E são separados por especialidade, né? Autismo leve, médio, grave, né? Os tipos de paralisia. Então, cada um tem um tipo de sala de atendimento e tem uma professora e uma auxiliar em cada sala. Então, se você falar que tem 4 aí 5, você vai poder ocupar 30%, 35%, você vai ter o quê? Uma criança e meia que você vai poder utilizar uma sala, né? Mais ou menos aí, no máximo 2 crianças, que aí já seria, em alguns casos, 50%. Então a gente vai ver, porque hoje nós temos 110 crianças, né, e jovens. Então essa análise vai estar sendo feita já com muito critério e muito cuidado para os que precisarem voltar. Não ficaram desassistidos nesse período, porque a gente sabe que muitos, como eu falei, só se alimentam na escola. Então a gente está mandando cesta básica, a gente está mandando todo o auxílio aos que necessitam, passamos por todos os pais. Uma professora ficou responsável por 10 pais, então tá tudo setorizado. É o que eu te falo, a organização lá, eu entrei numa Ferrari, né? Meu mandato é de 4 anos, eu já passei por 2, faltam só mais 2. Então, assim, a coisa funciona, já tá o trem no trilho, a gente só tem que tocar os projetos aí que a gente tem pra frente, mas a coisa anda de uma maneira muito responsável por toda a equipe, sem exceção. Queria que você me confirmasse um detalhe, Célio, que eu tive conhecimento dessa informação, mas é bom que a gente explique. Parece que existe dentro desse decreto, não é lei, a gente sempre deixa claro, é um decreto do uso das máscaras, uma brecha para
a pessoas com algum tipo de necessidade especial. Inclusive eu vi o depoimento de uma mãe, poxa, meu filho não tem como usar máscara, estava com ele na rua e tal, alguém ficou me olhando torto assim e tal. No caso do trabalho dentro do Nurex, como é que vai ser essa questão? Realmente há alunos que estão, em tese, aí, liberados, em tese não, né? Justificadamente, liberados do uso da máscara, e de que forma isso seria controlado em relação aos demais, em relação aos colaboradores também? Como é que vai funcionar essa questão? E aí você me confirma ou não se é fato essa liberação para algumas pessoas do uso da máscara. Então, Alex, é fantástica essa tua intervenção no seguinte sentido. Esse é um dos grandes problemas também que nós vamos ter que enfrentar lá. Por quê? Porque principalmente as crianças com autismo e os mais severos, eles não aceitam muito as regras, né? Eles vivem um mundo paralelo. Então o que acontece? Eles não vão usar máscara, eles vão arrancar a máscara, eles vão jogar a máscara fora, às vezes obedecem a professora, mas a gente sabe, para você ter uma ideia, só um exemplo prático para o pessoal entender como a gente trabalha. Lógico que isso é pouco, mas tem crianças, por exemplo, que usam um capacete especial, porque dá com a cabeça na parede, tem uma reação muito violenta, né? Então, imagina como eu vou colocar uma máscara numa criança dessa, como a professora lá vai colocar. Então, realmente existe o decreto, há uma brecha, e até a gente sabe que juridicamente existe essa possibilidade, tem mãe que já entrou, né? Porque o filho é autista e não consegue, a gente sabe que já tem alguns casos por aí. Mas é um enfrentamento muito sério nosso lá, que também exige uma responsabilidade nossa. Até quando, né? Até como a gente vai poder receber também sem que a criança possa cumprir, não porque ela não queira, é que ela não tenha a cognição para isso. Então, você foi... Vai ser um desafio a mais, né? É um desafio enorme aí que a gente vai ter pela frente, porque não é uma criança dita normal que você explica, ela vai lá, eu vejo minha sobrinha neta, com 3 aninhos sai bonitinha, com máscara, com desenho, com florzinha. É uma delícia usar máscara, né? É lúdico para algumas crianças isso. Mas para as crianças que a gente trabalha, muitas delas, infelizmente, não vão ter como segurar isso, não. Aí a gente vai ver como vai funcionar aí na prática, né? Muito bem, 8h58, a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Eu agradecer aqui ao João Carlos Andrade, que mandou um bom dia aqui para a gente. Tem pergunta aqui para falar do Santos, a gente vai falar daqui a pouco, viu, João, sobre isso. Tem também aqui participações na nossa live, uma das 15 guias que a gente tem aberto aqui. Deixa eu agradecer a Judite Mendes Martins Rodrigues, também com a gente aqui a Estela Pérez, todas dando bom dia aqui para a Kátia Prado também, todo o pessoal aqui participando da nossa live, a Suzane também, a Célia Rocha, muita gente aqui hoje. Você trouxe uma audiência bacana para o Entre Linhas hoje, viu, Célio? O programa está rendendo, a gente ficou meio desacostumado com as entrevistas no estúdio, né? Porque fiquei eu aqui em voo solo durante quase 4 meses, aquele monólogo interminável, claro, a gente tinha aqui o material gravado e também as entrevistas especiais e o Fernando Chagas por telefone, mas não é a mesma coisa, né? Então a gente acaba ficando contente, até estamos retomando, né? Estávamos sem ritmo de jogo para fazer as entrevistas. Aliás, você pessoalmente, antes do intervalo, depois a gente vai falar mais sobre o Nurex, você pessoalmente, como é que tem sido essa tua necessidade de trabalhar, essa tua necessidade de se doar para as pessoas e ao mesmo tempo estar preocupado com as coisas que você tem que fazer? Como é que tem sido para você pessoalmente essa experiência da quarentena? A vida do voluntariado, o pessoal não pode esquecer que a gente tem também o nosso lado profissional, né? Então a necessidade é muito imperiosa de dividir, saber dividir, né? A questão de trabalhar, desenvolver as atividades, né? Eu na condição de advogado tenho lá meus afazeres, tenho minha turma lá para administrar, né? Advogo para um grande grupo econômico, um grande grupo educacional. Então, assim, a gente tem muitas atividades. E o voluntariado tá nesse meio aí, a gente tem que saber dividir. Eu tenho uma parceira que é a minha mulher, que é fantástica, a Mônica Rodrigues, que me auxilia demais, alivia o máximo, que também é advogada, né, e me auxilia ao máximo no escritório, além da equipe que eu tenho lá. Então, assim, eu procuro
dividir, mas eu confesso para você que abril e maio, principalmente, tanto para a entidade, porque a gente teve que cancelar todos os eventos, né, desse ano, e por causa da pandemia, e em consonância com a questão profissional, foi bem, eu não falo difícil mais, como me ensina minha mulher, é desafiador, né? Então foi bem desafiador esse primeiro semestre aí, e a gente está com esperança de que as coisas agora no segundo se alinhem mais, e as pessoas só não esqueçam, né, que eu até ouvindo ontem o Marcos Mion, ele fez uma livezinha e explicou, ele falou, pessoal, vocês já estão sabendo que liberaram o uso de máscaras, ninguém precisa... Eu não recebi ainda, mas todos os meus vizinhos receberam, o pessoal na rua e tudo recebeu, só eu que não recebi essa comunicação ainda. Quer dizer, não é porque a coisa está diminuindo um pouco, as UTIs, os leitos de UTI estão mais vagos, que a gente pode descuidar de um momento tão importante ainda, porque senão a coisa vem aí de novo, é o que se fala aí no mundo da medicina, nas doenças, a recidiva, né? É o mesmo que vai acontecer com a pandemia, vai ter queda de novo e aí a gente volta para o status quo aí que estava de desespero e as coisas não caminhando. Muito bem, 9:02, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta já tem o Anderson Firmino com a Janela Esportiva e depois a gente segue conversando com o Célio Dias Salles aqui do Nurex no Entre Linhas. 9:02, voltamos em 1 minuto, até já. Santos FM, apoio cultural. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Alguns minutinhos podem mudar o seu dia para melhor. Quer ver? Em 3 minutos, seu prato pode ficar pronto. Em 5 minutos, seu time pode ganhar o campeonato. Abrir uma conta no Mercantil também é rápido assim. Com o app do Mercantil, você abre sua conta em poucos cliques, contrata empréstimo, pede seu cartão de débito e crédito e muito mais. Baixe agora o app na loja de aplicativos do seu celular. É rápido, fácil e seguro. Mercantil do Brasil. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 9:03, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 3 minutos, 9:04, virou digital aqui. Estamos de volta com Entre Linhas e o Anderson Firmino está chegando com os destaques na nossa janela esportiva, porque tem final do Campeonato Paulista e muito mais. É com você, Anderson, bom dia. Muito bom dia, Alex, bom dia, ouvintes de Entre Linhas, prazer em conversar com vocês mais uma vez, hoje, quarta-feira. E vamos começar falando do Santos aqui, né? Santos que continua situação complicada, né? Questão econômica pegando forte no Santos, né? E ontem a notícia foi de que o Huachipato do Chile tá cobrando o Santos pelo Soteldo, né? Valor de 3,4 milhões de dólares, equivalente a 17 milhões e 600 mil reais, pela venda do jogador, né? O Santos não pagou, o time do Chile foi até a FIFA referendou a decisão de que o Santos tem que pagar, senão vai ficar mais uma janela sem poder inscrever jogadores, né? Uma situação complicada para o Santos, já tem uma punição por causa do Kleber Reis, né? O Santos deve de cerca de 25 milhões de reais para o clube alemão. Tenta chegar a um acordo para conseguir a liberação na FIFA. Quer dizer, a situação tá difícil. O Santos podendo chegar até 3 janelas sem poder contratar, né? Para um clube que está precisando tanto de reforços, de um time qualificado aí para poder disputar forte as competições que tem pela frente, isso é uma péssima notícia, né? Então o Santos está nessa situação aí delicada, né, com mais um problema, a questão do Soteldo, né? Hoje tem a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo da decisão
do Paulistão, a partir das 9h30 da noite, entre Corinthians e Palmeiras. O jogo vai ser na Arena Corinthians, né? E o jogo foi cercado de polêmica, né? A questão do protocolo, do cumprimento ou não cumprimento do protocolo. O fato é que o governo de São Paulo referendou as decisões dos dois clubes, né? O Corinthians de se recusar a fazer os testes de Covid-19 porque mantém os jogadores em concentração, em regime de concentração desde que voltou o Campeonato Paulista. E o Palmeiras também que libera os jogadores após as partidas, né? E faz os testes, né? Com os jogadores antes de cada jogo. Então, segundo o governo do estado, está todo mundo certo, os dois clubes estão corretos, mas teve essa guerrinha psicológica no começo da semana. O fato é que hoje tem a primeira partida da decisão do Paulistão. No sábado tem o segundo jogo no Allianz Parque, a partir das 4h30 da tarde. Então vamos conhecer o campeão paulista de 2020, esse campeonato tão, como eu diria, prejudicado, tanto tecnicamente quanto monetariamente, enfim, de repercussão do Campeonato Paulista, que vai ter acabado lá no começo do ano, lá em abril, com toda a pandemia, foi suspenso, voltou agora e vai ter seu encerramento no próximo sábado. Ontem teve a decisão na Copa do Nordeste, né? O Ceará ganhou por 1-0, gol do Kleber. O Ceará já tinha ganho o primeiro jogo, 3-1, e se sagrou campeão da Copa do Nordeste. E vai poder entrar nas oitavas da Copa do Brasil, né? É uma prerrogativa do campeão da Copa do Brasil, além do bom prêmio em dinheiro, a entrada na partir das oitavas da Copa do Brasil. Então o Ceará vai chegando forte aí para as competições do Campeonato Brasileiro, né? Ontem também a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional prorrogou a suspensão dos atos de cobrança das dívidas da União dos clubes, né? Que havia sido feito anteriormente, né, por conta da pandemia, né? Agora a validade será até o dia 31 de agosto. A decisão ela beneficia 26 clubes das séries A e B que possuem passivos tributários e previdenciários na entidade. Quer dizer, para quem não tem dinheiro, para quem o dinheiro está rareando, pelo menos um refresco aí, um alívio nas contas, pelo menos até o dia 31 de agosto, né? Futebol internacional, Casillas anunciou oficialmente a aposentadoria aos 38 anos, ele que foi ídolo do Real Madrid, ídolo do Porto, né? Foi campeão do mundo com a Espanha, capitão da seleção espanhola, campeã do mundo na Copa da África do Sul em 2010, aí abandonando o futebol. E para fechar outros esportes, Alex, fala aqui das 500 milhas de Indianápolis, né? A dona do Indianapolis Motor Speedway, né, que é o Roger Penske, resolveu que vai fazer a prova no próximo dia 23 sem público, né? Havia a ideia de fazer somente com metade da capacidade, né? Depois com 25% da capacidade, agora vai ser sem público mesmo. A 500 milhas de Indianápolis vai ser a primeira vez na história que essa tradicional prova do circuito oval, a 104ª edição da prova, vai ser sem público. Importante disputa na Fórmula Indy. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos, uma boa quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Anderson, pela participação mais uma vez aqui no Entre Linhas, na nossa janela esportiva. O Anderson estará sempre com a gente presencialmente às segundas-feiras e continuará colaborando, enviando aqui de quarta, quem sabe de sexta também, a participação dele para a gente. Agradecer ao Flávio Viegas Amoreira, ouvindo o programa. Abraço, Alex. Obrigado, viu, Flávio, pela audiência. E o João Carlos Andrade, que eu disse agora há pouco que queria falar sobre o Santos, disse aqui: Alex, o que fizeram com o dinheiro da venda do Rodrigo? Esse maluco do Pérez precisa ser destituído antes que o Santos seja dizimado por ele. O dinheiro do Rodrigo tá vindo em prestações aí, ou vinha, né? E aí vira e mexe, alguém diz que tá bloqueado o dinheiro, entrou no superávit do ano passado, né? Até que o Rogério Amador nos bastidores, ele sabe que o Santos ele precisa vender jogador para regularizar o seu fluxo de caixa, né?
é o time brasileiro que mais arrecadou com venda de jogadores nos últimos anos. Mas como não tem nenhum dirigente capaz de implementar um programa de associados realmente efetivo, que tenha a condição de fazer um planejamento para que o estádio sempre esteja lotado, coisas bizarras, né, como aquele jogo contra o Atlético Mineiro ano passado, né, na Copa do Brasil, se eu não estiver equivocado, que botaram o ingresso a R$90, R$80. Pô, para com isso, né? Isso é falta de conexão com a realidade. Não é porque o presidente do Santos anda de Mercedes que ele acha que as pessoas andam de Mercedes como ele anda de Mercedes, mas é aquela bem grandona, pintada de azul e coisa e tal, né? Então, é desconexão total com a realidade. Achar que as pessoas... R$50, o que é R$50, R$80? Para muitos torcedores, é o dinheiro de uma refeição, né? E o cara acha que é assim. E também um absurdo, né? No mercado como existe hoje, não ter conseguido trazer um patrocinador master, né? Mas não está nos valores que a gente quer. Tudo bem, pode não estar nos valores que você quer, mas vai ajudar se pintar alguma parceria que coloque um dinheiro no clube? Quer dizer, não tem patrocínio, não tem programa de associado, não explora o marketing do jeito que deveria, então precisa ficar vendendo jogador para tapar buraco. E aí, por luxo, coloca um grupo que tem uma folha de pagamento aí de 10, 12 milhões de reais, não vai dar certo mesmo, né? Aí, se não vender ninguém agora, só Deus sabe o que vai acontecer. Muito bem, 9h12, deixa eu retomar aqui o nosso bate-papo com o Célio Dias Salles, que é o presidente do Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo, Nurex, que completou ontem 30 anos, né? Não deu para ter alguma comemoração, alguma celebração, tudo com distanciamento? Como é que foi, Célio? Alex, a comemoração vai ficar um pouco adiante. A gente tinha toda uma programação, inclusive agora a sexta seria um culto ecumênico na entidade. Isso já estava programado há meses, né? Já estava programado, seria o lançamento da nossa revista, uma série de situações aí bacanas para começar, iniciar, né, que em 12 meses a gente vai comemorar esses 30 anos. Só que infelizmente a pandemia acabou com tudo isso, né? Não tem possibilidade nenhuma. São oportunidades que nem a que você está dando agora para a gente, para divulgar um pouco a nossa entidade, porque os outros tipos de trabalho estão suspensos, né? A gente realiza aí 4, 5 bons eventos por ano e a gente não está realizando nenhum, né? Isso foi um efeito bem negativo, além dos alunos que não podem estar na escola conosco. Esse foi outro grande efeito, que foi a perda de renda aí, porque são eventos bons que trazem um lucro bacana pra gente, e a gente tem aí 83% da nossa renda vem toda da prefeitura, da Secretaria da Educação e Saúde, e a gente tem que complementar aí com 17% mais ou menos, algo em torno de 30 e poucos mil reais. A gente tem uma folha de pagamento de 160 e poucos mil reais, a gente tem 40 funcionários, né? Então é um pouco pesado, e esses extras auxiliam demais a gente. E nesse momento a gente acabou ficando sem, né? E uma curiosidade que em fevereiro agora, em janeiro, nós tivemos uma reunião de diretoria e colocamos como objetivo tentar conseguir uma doação ou a prefeitura ceder pra gente alguma área aí que tivesse disponível pra gente montar uma unidade 2, que é um sonho nosso da entidade, de um centro-dia e de um residencial, né? E é engraçado que teve uma reunião numa terça-feira, né? Olha, o objetivo agora de 2020 é esse. E no dia seguinte, Alex, um advogado nos ligou, fazendo a doação de 2 terrenos na Silva Jardim. Ele só pediu para não revelar o nome, porque é aquele que quer doar sem publicidade nenhuma. Fazer o bem sem dizer a quem, né? Que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, né? E doou aí 2 terrenos na Silva Jardim pra gente iniciar esse projeto. Tanto que até o pessoal lá da diretoria, eu joguei no WhatsApp aqui, achou que era brincadeira, que era alguma piada, e não era. Eu falei, a gente reuniu ontem, então nossos objetivos lá são sérios. Agora a gente vai iniciar essa segunda etapa, né? Só que, lógico, a pandemia fez com que aí em fevereiro foi feita a escritura, a transferência foi doado, já tá tudo no nosso nome.
Lógico, o terreno ali tá totalmente abandonado, nós vamos ter que limpar, fazer tudo, só que construir, né, que é o mais construir, equipar, né? Equipar, né, tudo isso, né? A gente já teve reuniões, quanto a equipar, eu já tive até uma reunião com um representante aí do Rotary que se disponibilizou, que o Rotary Internacional tem campanhas para isso também, né? Como alguns outros grupos também tem essa possibilidade de doar equipamentos, desde que apresente projeto, tudo direitinho, que tenha sede, tudo isso a gente preenche os requisitos. O nosso desafio maior será realmente a construção, porque a gente sabe que é uma área ali tombada pelo Condefat, a gente vai ter que restaurar a fachada, onde tem o telhado a gente não vai poder derrubar, só na parte de trás do terreno que nós vamos poder levantar mais, então a gente vai ter uma série de limitações. Mas é isso, a gente está nessa luta aí, né? Completando agora os 30 anos. Para quem não conhece, o Nurex é uma escola, né? Como eu falei aqui, de educação especial, com múltiplas deficiências e autismo. São 40 funcionários, mais de 40 voluntários, entre diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo, são quase 30 pessoas. Então, assim, é um trabalho árduo, mas que a gente tem um objetivo muito bem definido, né? Porque esse equipamento que a gente quer construir do Centro-Dia é mais um equipamento que falta na cidade de Santos, né? Que a prefeitura não tem condições de fazer, não tem um olhar ainda para isso. Apesar de nós não termos nada, absolutamente nada, para reclamar da prefeitura, que é uma grande parceira e nos auxilia demais, né? Mas a gente vai precisar, sim, de muito auxílio para poder dar seguimento aí às nossas atividades. Você citou que houve a doação destes terrenos, né? O que já é um passo importante, né? Agora vocês trabalham com que prazos? Você imagina que quando a situação tiver... Porque assim, a construção civil ela está caminhando, né? Porém, muitas obras foram desenvolvidas num ritmo mais lento, até por uma questão de dispensa de funcionários, enfim, trabalhando com um número reduzido de pessoas para não parar 100% em alguns casos, né? Então, você vai ter que prospectar aí no mercado, talvez, o pessoal para mão de obra propriamente dita, mas claro que vai ter um responsável, um engenheiro, um arquiteto que vai ficar responsável por essa iniciativa. E, claro, o principal que é o dinheiro, né? Para você erguer. Quando a gente fala de equipamento, por exemplo, eu tenho visto alguns comerciantes que têm tido dificuldade para receber. Por exemplo, o cara conserta lá determinado tipo de eletrônico, né? Ele não consegue receber a peça para consertar o eletrônico. Não chega. Às vezes vem da China. Então a demanda está... É um negócio muito complicado. Então você imagina assim, bom, aqui eu vou precisar ter um determinado tipo de equipamento, enfim. E você não sabe quando é que isso vai chegar. Você está imaginando um prazo estendido, né? Ao contrário do que se imaginava anteriormente, quer dizer... É uma obra que quando começar ela vai andar aos poucos e você imagina para quando, assim, se tudo der certo, ela ficar pronta? Então, Alex, eu vou começar essa resposta para você pela sede anterior. Em 2005, nós recebemos a doação do que é a nossa sede hoje na rua Campos Melo 319, foi do Setaporte. É aquele terreno fininho, não tinha para eles nenhuma utilidade, eles doaram em 2005 para o Nurex. E dali se iniciaram as obras, né? Tudo, Alex, absolutamente tudo foi doado. Não tem um tijolinho lá que... Então, assim, Provida, Rotary, várias entidades, a Praticagem de Santos, que até hoje nos auxilia. Então, assim, muitas pessoas jurídicas, aí, pessoal da sociedade civil... pessoa física que não quis que também revelasse nome. As pessoas de alguma forma podem colaborar também, né? Porque eu acho que hoje fica muito complicado falar, nós vamos ter uma obra lá, vai custar 1 milhão e a gente precisa de doação de dinheiro. Não. Dentro do critério que eu coloquei de administração, da coisa bem transparente, que já era, eu só estou aprimorando isso, pode doar material, não precisa doar, não quero dinheiro. Olha, nós vamos, por exemplo... Se alguém chegar com mobiliário, já te ajuda... O que acontece? A parte de funcionamento, o projeto já está todo montado, né? Agora, o que a gente vai fazer? Um engenheiro, um arquiteto lá, vão montar a parte
física, né? Depois a gente vai ter uma condição, estamos montando já isso, de custos, né? E aí, em cima disso, a gente começa a trabalhar. Mas eu acredito, assim, não vou te falar que é médio ou longo prazo, porque as coisas pra gente, não sei se é o Papai do Céu, quem é que faz isso aí pela gente, eu acredito que seja, mas eu respeito o credo aí de cada um. As coisas pra gente acabam acontecendo, porque a gente falou um dia do terreno, no dia seguinte ligou, sem ninguém saber. Esse advogado não sabia que a gente queria um terreno em doação. Então, a gente tem aquela esperança, né, do velho esperançar mesmo, de que realmente a coisa vá ocorrer dentro de uma normalidade como foi a outra. O elevador da outra entidade foi doado, todas as portas, janelas, tudo foi, as lajes, tudo foi doado, absolutamente tudo, Alex. Então... Célio, na tua fala do início do programa, eu prestei atenção porque eu concordo bastante com o que você disse. Eu já fui daqueles que teve mais esperança, que foi a palavra que você usou agora, de que a humanidade fosse sair da pandemia, quando ela terminar, talvez com uma visão diferente da própria existência. Hoje eu tenho um pouco de dúvida, quero estar enganado se todos vão sair melhores da pandemia, ou pelo menos boa parte da população. Mas tem os aspectos ruins, é óbvio, mas tem os aspectos que a gente tem que ressaltar, tem que enaltecer, e a gente tem visto muito essa questão da solidariedade, né? Aquele vizinho que perdeu o emprego, aquele idoso que está longe dos filhos, que ajudavam talvez a fazer uma compra de remédio, de mercado, e aí os vizinhos se solidarizando e fazendo esse trabalho. E muitas vezes eu vi a história de um cidadão que pegou auxílio emergencial, o vizinho dele não conseguiu, e ele foi lá, comprou uma cesta, comprou arroz e feijão para a família do cara. Quer dizer, a gente ainda tem no Brasil muitas pessoas que têm esse sentimento, né, que fazem de coração esse auxílio ao próximo. Diante deste cenário, Célio, das questões que a pandemia trouxe, você vê de que maneira os extremos, por exemplo, aflorado essa questão da solidariedade, se isso de alguma forma pode novamente positivamente ser importante para o futuro do núcleo, do Nurex, né, dessa nova iniciativa, ou também, por um outro lado, tantos que gostariam de ajudar, talvez agora não possam, por conta aí das dificuldades, até conversando com as pessoas próximas que atuam na entidade. Como é que você recebe esses dois lados de informação e que podem fazer diferença aí nesse novo projeto? A gente está falando exatamente disso, né? Por exemplo, será que o povo será que haverá mais solidariedade? É o que fala. Quem não quer mudar não vai mudar. Isso aí é do ser humano, não tem jeito. Mas eu acredito muito, pelo menos pelo trabalho que a gente faz lá, o alicerce que a gente tem de ajuda, né? Quando eu estava falando aqui, 17%, 30 e poucos mil por mês a gente tem que correr atrás. O que acaba ocasionando o retorno disso? Os eventos, agora não está tendo. Nós temos a nota fiscal paulista que nos dá um bom retorno. E o que a gente tem mais? O nosso brechó. Então tem pessoas que acham que, mas eu não posso doar dinheiro, porque todo mundo fala de pensa em doação é dinheiro, né? E não é bem assim. Você pode doar com o teu trabalho, você pode doar com o teu conhecimento, angariando e captando pessoas que possam, outras pessoas com mais posse que possam auxiliar. E principalmente, por exemplo, roupa, uma coisa simples, roupa velha que tem lá em casa. Poxa, faz lá, limpa o teu guarda-roupa, estamos em tempo de pandemia, aproveita isso, dá uma limpada em tudo, leva pra gente lá, por quê? Porque nós realizamos o brechó. O brechó nosso, vendendo roupa a 5, 10 reais, é a segunda maior fonte de renda nossa, tirando prefeitura, isso tudo, obviamente, do extra que a gente tem que ir atrás aí. Então, tem muitas maneiras de auxiliar, né? Não, volto a repetir, a gente vê muita gente aí, deposita, faça, aconteça, não, tem um móvel velho, agora a gente alugou um pedacinho lá embaixo do lado da entidade, estamos trabalhando com móveis, que o pessoal queria doar móveis e não tinha como, máquina de lavar, a gente pega, arruma, tá vendendo, tá ajudando também. Então, assim, é uma luta, é de 5 em 5, é 10, aí você vai ver lá o brechó que abre quartas e sextas-feiras só dentro da entidade mesmo, num determinado período de horas, tá lá escrito tudo direitinho. O que acontece?
Você faz no mês aí 11, 12 mil reais vendendo roupa a 5, 10 reais. Quer dizer, então tem forma de auxiliar, não precisa necessariamente a pessoa se intimidar, porque eu não tenho a condição financeira, eu não posso ajudar com dinheiro, eu não posso ajudar com isso, com aquilo. Não, tem muitas formas de ajudar. Quem quer conhecer, aqui eu vi que a Suzana Frutuoso perguntou de que maneira pode auxiliar. É minha irmã lá de Praia Grande. Então, gratidão pela tua pergunta, porque tem várias maneiras, né? Eu vou passar aqui o WhatsApp nosso, aproveitando a oportunidade, o Alex, o 991298554. 991298554. Esse WhatsApp, quer tirar dúvida, quer conhecer, quer marcar para ir lá. Inclusive é uma característica nossa, quando tá em aula, né? Eu quero conhecer, o Alex quer ir lá conhecer. Como é que eu faço? Só ir lá, não precisa marcar horário. A nossa diretora vai atender, porque eu acho que quando você fica marcando, eu tenho que arrumar, limpar a escola, porque vai chegar aqui o secretário, vai chegar o Alex, vai chegar o Rogério, vai chegar alguém. Então eu tenho que... Não, então é uma característica nossa. O dia inteiro pode visitar, lógico, vai ser capitaneado lá pela nossa diretora para explicar o projeto, como as coisas funcionam, obviamente, né? Porque é uma escola diferenciada, com um trabalho totalmente diferente de uma escola comum. Então, assim, tá aberto. Tá lá o nosso site, nurex.org.br, tem lá o portal da transparência. Eu até falei isso ontem. Quando eu assumi há 2 anos atrás, a primeira coisa que eu falei, a gente precisa criar um portal de transparência para jogar aqui, porque eu não tenho só para o Tribunal de Contas do Estado que eu tenho que prestar contas. Eu tenho que prestar aqui para quem está ajudando no dia a dia, quem está doando alguma coisa, né? E logo depois saiu a lei obrigando que as entidades colocassem um portal de transparência. Quer dizer, a gente já estava trabalhando no site antes da lei. Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer, o negócio aberto, franco, vá lá, conheça, não tem problema nenhum. Quem quiser seguir a gente também, tem o Nurex Santos no Face, no Instagram. Então, assim, à vontade para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, ou pelo WhatsApp, marcar e lá. É legal ir quando tem aula. Quem conhece efetivamente o funcionamento da entidade, né? Mas se quiser conhecer agora o espaço físico, é só chamar pelo WhatsApp. Eu tô curioso, quero conhecer. Pode ir lá, vai ter alguém, tem o nosso porteiro agora no momento, sempre tem algum funcionário nosso lá administrativo, e aí apresenta a entidade. Célio, a gente está no finalzinho do programa, mas só uma dúvida, o Nurex atende só pessoas de Santos ou recebe alunos de outras cidades também? Não, antigamente sim. Hoje, pelo convênio que a gente tem com a Prefeitura de Santos, a gente só atende, com muito pesar, porque a gente tem procura direto, né? E a necessidade de ter o centro-dia é justamente para algumas crianças alguns jovens que já estão maiores de idade lá, serem transferidos para outro equipamento para abrir vaga para nossa, porque nós somos limitados a 110. E tem muita procura. Tem muita procura. Então, a necessidade nossa de criar o centro-dia é porque quase metade vai para o centro-dia. E a outra e aí abre vaga aqui e abre vaga lá. E são pessoas que precisam, que não têm condição, famílias que não têm condição de pagar. Eu estou só citando esse fato porque, assim, a questão da pandemia, estou vendo aqui a matéria do UOL, a manchete é a seguinte: número de alunos transferidos da rede particular para a estadual sobe 98%. Segundo dados da Secretaria de Educação, a quantidade saltou de 3.762 em 2019 para 7.439 em 2020. A pandemia foi responsável por esse saldo. Então, eu imagino que esse número, que é representativo em termos da educação, é algo com o qual o terceiro setor talvez tenha que se preocupar, porque muita gente que hoje talvez tenha condição de pagar alguém para cuidar do filho, ou para uma escola que tenha toda essa preparação voltada para esse tipo de atendimento, talvez tenha gente que tenha perdido o emprego, perdido um contrato, perdido recursos e que vai sair batendo nas portas das instituições que atendem na região. Então, essa vai ser também uma nova realidade que certamente vocês no Nurex e outras entidades vão enfrentar, né, Célio? Alex, já era uma necessidade antes, porque a gente já tem bastante procura. E assim, a escola é gratuita, então não importa. Lá nós temos pais que têm uma excelente condição financeira com o seu carro importado para deixar o filho. E a maioria não. Aí são as nossas, são o transporte, que também é gratuito, que vai buscar nos morros, na área continental. Então, assim, nós temos 5 peruas, né, que prestam os transportes pra gente. Então, é o dia inteiro levando, buscando, porque é meio período, né?
cada turma. Nós temos 50 e poucos alunos de manhã e 50 e poucos à tarde a dividir. Muito bem, olha, 9h30, temos que fechar esta edição do Entre Linhas. Agradecer a Kelly Ribeiro, o Marco Justo Losso, o Bruno Catuluz, a Fabiana Honorato, todos aqui acompanhando também esta edição do Entre Linhas. Agradeço a todos pela audiência no programa de hoje. Célio, queria agradecer, você é um dos... nós fizemos aqui já, esse é o 4º programa, com a presença de alguém além deste apresentador, né? Mas os outros 3 anteriores foram... Caco Ferreira, semana passada, aqui para anunciar a volta do programa dele aqui na rádio no final da tarde. Na segunda-feira tivemos o Anderson Firmino, que é nosso comentarista. Ontem o Fernando Chagas, também nosso comentarista. Então, você é o primeiro convidado entrevistado que a gente tem aqui na volta, ainda durante a pandemia, mas já com uma flexibilização da regra. Então, eu fico muito feliz que tenha sido um programa em que a gente pôde explicar um trabalho que é importante para a sociedade, que tem muito amor certamente envolvido e um sentimento de doação ao próximo que essas entidades apresentam, né? Então, eu fico contente que a gente tenha voltado falando do trabalho do Nurex. Eu só desejo boa sorte, que as coisas possam caminhar, que elas possam sair a contento e que mais pessoas possam ser atendidas, e mais à frente você volta aqui também no programa para dizer como é que está a retomada. Quem sabe, né, pós-vacina a gente possa também fazer o programa sem máscara, porque é difícil fazer o programa com máscara. No começo do programa que a gente tá frio, sabe o carro frio? Tem que dar umas puxadas no ar aqui para conseguir respirar e tocar, depois a coisa flui. Mas é isso. Célio, obrigado pela presença, um abraço. Parabéns aí pelo trabalho, tá certo? Tá, Alex, eu é que agradeço em nome de toda a minha diretoria. Quem tá aqui não é o Célio, é quem está presidindo. Eu só estou, né? Eu não sou, né? Então eu quero agradecer em nome de toda a nossa diretoria e dos nossos assistidos, porque isso é uma grande oportunidade para a sociedade santista conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que foi um dos grandes problemas que eu encontrei ao iniciar na entidade. Quem é o Nurex? Onde fica o Nurex? O que faz o Nurex? Muitos não sabiam, né? Talvez você mesmo não conhecia. Então é muito legal essa oportunidade, é fantástica para a gente divulgar. Gratidão profunda a você, a todos os teus ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Célio Dias Salles, presidente do Nurex, o Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo, aqui com a gente no Entre Linhas, agradecendo também ao Rogério Amador aqui nos bastidores. Ele também estreando a nossa arquibancada almofadada, como diria o outro, né? A arquibancada com 2 degraus, com almofada, com encosto ali, tá bonitinho. Só faltou aquele serviço, né? Ainda não temos, né? Não tem como, né, o Rogério? Mas a aguinha tem ali, os copinhos limpinhos, tudo direitinho, como vocês viram aqui pela live. Temos o álcool gel à disposição, toda a higienização e o distanciamento social respeitado aqui na Santos FM, tá certo? 9h33, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, lá no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que assim que o programa terminar, a live fica salva e você pode assistir mais tarde quantas vezes quiser. Fique atento. Aliás, só um outro detalhe, né? O link também no Facebook compartilhado pelo Boc News, né? A gente manda lá para o Felipe Rei e ele compartilha também o nosso vídeo, o nosso link lá na página do Boc News. Agora sim, fique atento, a informação por aqui não para. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às 11h. E meio-dia, chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Torquato com o ZR News até 1 da tarde. E às 5h30 está por aqui o Caco Ferreira com o Eu Falo Tu. 5h30 da tarde, o Caco Ferreira e seus convidados na Santos FM. O Entre Linhas vai ficando por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.
O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. 92.5